Agradecer a Deus pela vida do nosso querido pastor, presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, por nos permitir, mais uma vez, compartilhar a palavra de Deus nessa escola bíblica de obreiros, já pelo 10º ano consecutivo, por bondade e misericórdia de Deus. E agradeço a Deus pela vida do nosso querido pastor José Wellington Júnior, que é o nosso presidente da CGADB, a nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a toda a diretoria desta igreja, a todos os diretores da Confradesp, homens de Deus, pastores, presidentes de campo que aqui estão, pastores setoriais, obreiros da seara do Senhor, missionários, pregadores. Deus continue abençoando o vosso ministério de uma maneira extraordinária. Ao pastor Eliseu Martins, que aqui representa o nosso pastor, conduzindo os trabalhos nesta manhã. Deus continue abençoando. Queridos, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias comigo agora na primeira epístola que o apóstolo Pedro escreveu, capítulo 5 e o versículo 10. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5 e o versículo 10, cujo tema de nossa ministração este ano está aí na página 50 da sua apostilha. Da apostilha, você que tem a apostilha oficial da nossa escola bíblica, vocês vão ter aí na página 50. Os que já encontraram, pode dizer amém? Está escrito: e o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, confirmar, fortificar e fortalecer. Queridos, encurve a sua cabeça, peça a Deus para falar conosco agora. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta manhã, alimentados, sustentados, renovados pelo poder da Tua palavra. Leva todo pensamento cativo a Cristo e toda mente voltada para a Sua palavra. Domina completamente este ambiente com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, em Cristo Jesus, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus, na primeira epístola que o apóstolo Pedro escreveu, capítulo 5, e o versículo de número 10, quando ele diz que o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Que coisa extraordinária! Nós percebemos o apóstolo Pedro, este grande homem de Deus, que quem começa a estudar a biografia de Pedro,
vai perceber claramente como este obreiro precisou verdadeiramente ser aperfeiçoado por Deus. E no habitante, todas as suas falhas, a gente percebe que o apóstolo Pedro, na verdade, mesmo você observando ele, uma espécie de obreiro, um tanto precipitado, um tanto afoito, sempre ele tomava frente de alguém, quando na verdade ele acabava falando o que outros queriam falar e não tinha coragem. E em toda essa maneira e a forma do apóstolo Pedro ser, na verdade nos traz muitas lições importantes de como Deus é tão gracioso e tão misericordioso para conosco, porque Deus tinha tudo para desistir de Pedro e desistir de cada um de nós, porque quantos de nós já não tropeçamos tantas vezes, e muitas das vezes obreiros que estão sendo ainda aperfeiçoados, naturalmente estão vivendo aquela fase ainda de inexperiência, de aprendizados. Alguns aprendem mais rápido, outros demoram de aprender, e aqueles que já atingiram a maturidade cristã, às vezes não têm muita paciência com aqueles que ainda não atingiram a maturidade, e muitas das vezes querem logo perder a paciência com o obreiro, não é verdade? Às vezes a gente vê alguns mais experientes, olha, eu não vou, já esgotou minha paciência com aquele cidadão lá, com aquele obreiro. E vocês imaginam se Deus pensasse assim de nós. Ainda bem que Deus não pensa assim. Deus é paciente, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, e Deus está sempre nos dando uma nova oportunidade, está sempre segurando em nossas mãos, está sempre nos dando um voto de confiança, porque Ele é o Deus de toda a graça. Aleluia! Ele é um Deus maravilhoso, esse Deus especialista em nos aperfeiçoar, porque exatamente é isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Importante que ele usa aqui, queridos e amados irmãos, depois de ele mesmo passar por todo esse processo de aperfeiçoamento, de confirmação, de fortificação e de fortalecimento, agora ele tinha experiência suficiente para poder nos apresentar esse mesmo Deus que tinha realizado essas etapas na vida de Pedro. Sim, Deus aperfeiçoou Pedro, Deus confirmou Pedro, Deus fortificou Pedro, Deus fortaleceu Pedro. E o Deus de toda a graça está aqui esta manhã também para nos aperfeiçoar, para nos confirmar, para nos fortificar e para nos fortalecer. Exatamente, queridos, nós percebemos que Pedro, ele invoca aqui 4 verbos. Vocês percebem que são 4 verbos que Pedro direciona como as ações de Deus para o nosso crescimento espiritual. Então, vocês perceberam aí na apostilha que o tema desta mensagem é 4 ações de Deus no aprimoramento do nosso ministério. A primeira ação de Deus no aprimoramento do nosso ministério é aperfeiçoará, do verbo aperfeiçoar. O significado do verbo aperfeiçoar, que significa melhorar, tornar perfeito, aprimorar, tornar algo melhor. Daí surgem expressões como aperfeiçoar o trabalho, elevar a qualidade do trabalho ou tornar algo mais excelente. Então você percebe que, embora o trabalho que você desempenhe, o trabalho que eu esteja desempenhando, seja muitas das vezes até classificados por alguns como um bom trabalho, o propósito de Deus é melhorar ainda aquilo que estamos fazendo. Exatamente, se você está desenvolvendo bem
o seu ministério, em alguma área da sua vida, não se dê por satisfeito. Não pense que você já atingiu o limite ou já alcançou a nota máxima, de forma alguma. Eu sempre digo, queridos, que na verdade a vida é uma escola que nós nunca nos formamos, nós estamos sempre aprendendo. E não importa a idade, queridos, podem ter cabelos já brancos, naturalmente com a pessoa com os cabelos brancos, com uma idade avançada, lógico que ele tem muito mais experiência de vida do que uma pessoa mais nova, mas não significa também que mesmo aqueles que já estão com os cabelos brancos não precisam mais de aperfeiçoamento. Nós vamos ver na Bíblia que o Deus da Bíblia, Ele está disposto a nos aperfeiçoar. Independente da sua idade, Deus continua nos aperfeiçoando. Você descobre isso claramente, queridos, em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 1, está escrito que aos 99 anos de idade, Deus apareceu para Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Agora eu pergunto para os irmãos, não é fácil chamar a atenção de uma pessoa com 99 anos, não é verdade? Experimenta querer ensinar alguma coisa para uma pessoa com a idade avançada, que você vai ver a dificuldade que é, não é verdade? Alguns não aceitam, mesmo reconhecendo que às vezes não sabe aquilo, que todo mundo não é obrigado a saber de tudo. Na verdade, às vezes você é muito experiente em uma determinada área, mas inexperiente em outra área. Por exemplo, a gente vê muitas pessoas de idade avançada ainda tendo dificuldade de mexer com o celular. Aí é preciso o netinho que é mais novo, é a geração da tecnologia do celular. Aí vai ensinar o seu vovô como mexer naquele celular. Isso é normal, queridos. Então você percebe que nós não sabemos tudo, estamos sempre precisando de aperfeiçoamento. E Abraão, mesmo chamado na Bíblia de amigo de Deus, aos 99 anos, ainda estava precisando de aperfeiçoamento. Aos 99 anos, Deus ainda estava dando um puxãozinho de orelha em Abraão, dizendo: Abraão, meu filho, eu quero lhe abençoar, mas não é da forma que você está pensando. Anda na minha presença e anda direito, aleluia. Anda na minha presença e ser perfeito. Em outras palavras, você ainda carece, Abraão, de aperfeiçoamento, e o Deus da Bíblia é o Deus disposto a nos aperfeiçoar, a nos melhorar a cada dia. E vocês percebem que mesmo sendo um amigo de Deus, um homem que tinha uma comunhão com Deus, um homem que Deus achou o seu coração fiel para com ele, vocês percebem Abraão, em vez em quando, dando uma escorregadinha ali, outra ali, no sentido de ser apressado, de não esperar a promessa de Deus, e arrumou um filho lá com H, outra hora mandou a própria Sara mentir. Quer dizer, você percebe, meus queridos, que todos nós, mesmo por mais comunhão que você tenha com Deus, por mais que você tenha o título de amigo de Deus, nós somos barro, e aonde tem barro tem falha, aonde tem homem tem falha, e é por isso que Deus está sempre nos melhorando a cada dia, está sempre nos aperfeiçoando, porque exatamente, queridos irmãos, perfeito na Bíblia, somente Deus. Sim, só Ele é perfeito, porque a própria Bíblia faz questão de dizer que suas obras são perfeitas, como Deuteronômio 32:4. A Bíblia diz que também o Filho é perfeito. Aliás, o escritor da carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 28, diz que o Filho foi constituído perfeito para sempre. Uma outra coisa que é perfeita é o caminho de Deus, conforme o próprio Davi disse em 2 Samuel 22, versículo 31. Uma outra coisa que é perfeita é a lei de Deus, conforme o salmista no Salmo 19:7 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então só Deus é perfeito, mas esse Deus perfeito, Ele quer que possamos imitá-lo, porque a própria palavra de Deus recomenda que nós devemos
imitar a Deus como filhos amados. Aleluia, sim, queridos. E a própria palavra de Deus nos dá um conselho lá em Deuteronômio, no capítulo 18 e no versículo de número 13: perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Que coisa interessante. Será que Deus não está exigindo muito de nós? Porque a expressão diz: perfeito serás como o Senhor teu Deus. Como podemos ser perfeitos como Deus? Sim, queridos, nós podemos ser perfeitos como homem, mas nunca seremos como Deus, porque somente Deus tem a perfeição absoluta. Aleluia. De maneira, queridos e amados irmãos, que nós devemos nos esforçar em busca desta perfeição, em busca desse aperfeiçoamento. Paulo vai revelar várias vezes o esforço que ele fazia para atingir a perfeição. Ele até chega a dizer, queridos irmãos, lá em Filipenses capítulo 3 e no versículo 12, olha, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual fui conquistado com Cristo. Então nós temos que nos esforçar para buscar o aperfeiçoamento. Sabe por quê, queridos? Porque somente a obra de Deus é perfeita, porque está escrito em Deuteronômio, no capítulo 32 e no versículo 4: eis a rocha, suas obras são perfeitas. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto Ele é. O teu Deus é perfeito, e o que Ele faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito, porque em Gênesis 1:31 está escrito que depois que viu Deus, tudo tinha criado, e eis que tudo era muito bom, porque tudo que Ele faz é bom e é perfeito. Sim, queridos, a Bíblia sempre exige de nós o caminho do aperfeiçoamento, porque o próprio Davi disse em 2 Samuel, no capítulo 22 e no versículo 31, que o caminho de Deus é perfeito. E em 2 Samuel, no capítulo 22 e versículo 33, ele até diz assim, que o Senhor aperfeiçoa o seu caminho. E lá em 1 Reis, no capítulo 8 e no versículo 61, Salomão disse: perfeito seja o seu coração para com o Senhor. Aleluia. Sim, queridos, ainda está escrito lá no livro de Esdras, capítulo 6, no versículo 14, que os anciãos que edificaram a casa de Deus, eles a aperfeiçoaram conforme o mandato de Deus, porque nós fomos levantados para aperfeiçoar a casa de Deus. Sim, queridos, está escrito lá no livro de Jó, no capítulo 37 e no versículo 16, que somente Deus é perfeito em conhecimento. E lá no Salmo 18 e versículo 32, Davi disse: o Senhor me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Eu quero dizer que Deus está aperfeiçoando o seu caminho. Deus está endireitando o que está torto na sua vida, porque Deus é especialista em aplanar os nossos caminhos. Deus vai colocar no lugar aquilo que está fora do lugar. Aleluia, porque Ele é o Deus que aperfeiçoa as nossas vidas, que aperfeiçoa os nossos caminhos, conforme o próprio Davi reconheceu que ele precisava mais atentar para o caminho da perfeição, quando ele escreve no Salmo 101 e no versículo 2: olha, eu me importarei na minha casa com inteligência e atentarei para o caminho da perfeição. Mas não se preocupe, porque no Salmo 138 e no versículo 8 está escrito que o que concerne a mim, o Senhor aperfeiçoará. Não precisa você se preocupar, Deus está aperfeiçoando. O que é seu, ninguém vai tomar. Deus está melhorando, Deus está tornando mais excelente. E aí você vai poder dizer como Salomão, lá em Provérbios capítulo 4 e no versículo 8: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus está nos melhorando a cada dia. Que maravilha! Jesus disse
disse em Mateus capítulo 5 e no versículo 48: sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Será que Deus está exigindo algo que nós não possamos cumprir? Não, queridos. Deus só exige santidade dos seus filhos, porque Deus é santo. Deus só exige justiça, porque Deus é justo. Deus só exige fidelidade, porque Deus é fiel. Deus só exige pureza, porque Deus é puro. Deus só exige amor, porque Deus é amor. E Deus só exige de nós perfeição, porque Ele é perfeito. Aleluia. Sim, queridos, o trabalho de Deus é perfeito, e Ele sempre cobra dos seus filhos também perfeição, porque Ele mesmo disse para o jovem rico em Mateus capítulo 19 versículo 21: olha, se queres ser perfeito, vai, vende o que tem, distribui e dá aos pobres, depois vem, segue e receberás um tesouro no céu. A libertação de Deus também é perfeita, porque lá em Marcos capítulo 5 e no versículo 15 está escrito que após o Senhor libertar o endemoniado gadareno, quando as pessoas olharam para ele, viu que ele estava bem vestido e em perfeito juízo, porque a obra de Deus é perfeita. A obra de Deus é perfeita, e até a vontade dele também é perfeita, porque em Romanos capítulo 12 e no versículo 2 está escrito: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13 e no versículo 10 que quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Mas uma coisa importante nós aprendemos lá em 2 Coríntios, no capítulo 7 e no versículo 1: tendo pois o amado tais promessa, nos purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 12 e versículo 9: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando penso que estou fraco, então é que estou forte. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 13 e versículo 11: aperfeiçoai-vos, consolai-vos e vivei em paz uns com os outros, e o Deus de amor e de paz será convosco. Está escrito em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, que Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para edificação do corpo de Cristo, até que chegamos à estatura de varão perfeito, à medida de Cristo. Está escrito em Filipenses capítulo 1 e versículo 6, que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. Está escrito em Filipenses capítulo 4 e versículo 12, que Epáfras orava para que os crentes fossem perfeitos na vontade de Deus. Está escrito em Hebreus capítulo 5 e versículo 10, que Jesus, embora sendo filho, obedeceu pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação daqueles que lhe obedecem. Está escrito em Hebreus capítulo 7 e versículo 19, que a lei não aperfeiçoou coisa alguma, a nova aliança, pelo contrário,
introduziu esperança superior. Está escrito em Hebreus capítulo 7 e versículo 28, que o Filho foi constituído perfeito para sempre. Está escrito em Hebreus capítulo 10 e versículo 14, que Jesus, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Está escrito em Hebreus capítulo 11 e versículo 40, que por Deus ter provido coisas superiores ao nosso respeito, para que os heróis da fé sem nós não fossem aperfeiçoados. Está escrito em 1 Pedro capítulo 5 e versículo 10, que o Deus de toda graça vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Aleluia! Quantos podem adorá-lo? Levante a sua mão e adore o Deus de toda graça por um minuto. Purabaxandarabará sobre Kibiamahai. Uramaha sekebiamahai. Uramaha sobre Kibiamahai. Eu sinto a glória de Deus neste lugar. Eu sinto a unção do Espírito Santo. Deus está nos melhorando, nos aperfeiçoando a cada dia. A primeira ação de Deus para o aprimoramento do nosso ministério é o aperfeiçoamento. O Deus de toda graça aperfeiçoará. Segundo, confirmará. A segunda ação divina na vida daqueles que são chamados por Deus, segundo o seu propósito, é a confirmação. O verbo confirmar significa tornar mais certo, mais firme, mais seguro, comprovar a veracidade, certificar, afirmar e aprovar. A confirmação de Deus é como um selo de autenticação divina em nosso ministério. Aqui é que está uma questão que muitos não entendem. Queridos, mesmo quem já se acha pronto, às vezes carece de confirmação. Porque a ação de Deus começa nos aperfeiçoando. E chega uma hora que Deus nos aperfeiçoa tanto, que chegamos à conclusão que já estamos prontos. Mas mesmo quando você acha que já está pronto, não tome nenhuma atitude sem a confirmação. Você vai descobrir várias pessoas na Bíblia que já estavam prontas, mas ainda não tinham a confirmação. Porque a confirmação é como aquele selo de Deus, autenticando, assinando embaixo. É como a rúbrica de Deus. O documento está pronto, mas se não tiver a rúbrica, se não tiver a assinatura, não adianta. Então, queridos, a gente percebe na Bíblia, até muitas pessoas, mesmo depois de prontas, por se precipitarem, perderam a confirmação de Deus no seu ministério. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 26, versículos 2 e 3, que depois da morte de Abraão, Deus apareceu para Isaac e diz: olha, não temas, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não desça ao Egito, fica aqui mesmo nessa terra que eu vou te abençoar, para que eu confirme o juramento que eu fiz a Abraão teu pai.
Deus fez um juramento a Abraão, mas precisava confirmar em Isaac. Isaac obedeceu, aí Deus confirmou e aprovou. Ficou naquela mesma terra, e como foi próspero, e como foi abençoado, porque Deus confirmou ele naquele lugar. Fica aqui, e ele ficou. E a Bíblia diz que naquele ano Isaac semeou e recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Quando Deus autoriza, ninguém desautoriza. Quando Deus confirma, está confirmado. Aleluia. Se Deus lhe confirmou naquele lugar, você vai prosperar onde Deus te confirmou, aonde Deus assinou embaixo, aonde Deus aprovou. Aleluia. Você percebe, queridos e amados irmãos, que existem promessas que Deus faz para a gente, e mesmo a promessa carece de confirmação. E às vezes a gente pensa que na primeira promessa já vai acontecer. Você percebe que quando Jacó teve um encontro com Deus no Val do Jaboque, a Bíblia diz que Deus mudou o nome dele para Israel. Só que ainda carecia de confirmação. Que coisa interessante. Aí você vai ver em Gênesis 35, 9 em diante, que quando ele voltava de Padã Arã, novamente, olha o texto diz, pode ler. Outra vez Deus apareceu para ele e disse: olha, não te chamarás mais Jacó, e sim Israel. Era Deus confirmando pela segunda vez. Meu querido, você já recebeu um sinal de Deus, mas não tome uma atitude precipitada. Espera a confirmação dele. Ele vai confirmar. Aleluia. Ele vai mostrar o tempo certo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em Levítico capítulo 26 e no versículo 9, o Senhor faz uma promessa: eu olharei para vós, vos farei frutificar, vos farei multiplicar e confirmarei. Olha a confirmação: e confirmarei o meu concerto convosco. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Oh, aleluia. Encosta a mão assim, devagarzinho no ombro do seu companheiro e diga para ele: não se preocupe, Deus vai confirmar, viu? Deus vai confirmar. Aquela promessa que Ele te fez lá atrás carece de confirmação, mas Deus vai confirmar. Sabe por que Ele vai confirmar? Porque em Números capítulo 23 e versículo 19 está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele: não faria, ou falaria e não cumpriria. Deus é cumpridor das suas promessas. Ele vai confirmar as promessas na sua vida, meu querido. Sabe por que Ele vai confirmar? Mas não se precipite. Deus escolheu Samuel como profeta desde criança, mas ainda não estava confirmado. Pode ler 1 Samuel 3:20 diz: e todo Israel, desde Dan a Beceba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta. Aleluia. Espere a confirmação de Deus. Aleluia. No momento certo Ele vai confirmar. Porque quando Deus confirma, o respeito é outro. As pessoas olham para você com respeito, porque vê que você tem autenticação divina na sua vida. Você tem o selo de Deus na vida. Você tem autoridade de Deus na vida, porque você foi confirmado. Mas alguns, mesmo depois de pronto, eu disse para vocês, não estão confirmados. Você quer um exemplo? Saul já tinha sido ungido rei. Ora, meu presidente, em 1 Samuel capítulo 10, a Bíblia diz que Samuel ungiu ele rei. Só que mesmo depois de ungido, carecia de confirmação. Pastor Emanuel, que coisa interessante. Aí, como ele se precipitou, Samuel mandou ele até Gilgal para renovar o reino, para confirmar. Mandou ele esperar 7 dias. Ele ficou agoniado. E quando ele viu que o profeta estava demorando, ele foi lá e ele mesmo sacrificou. Cometeu um ato de insensatez. Resultado: quando chega o profeta
Pode ler, diz lá, 1 Samuel capítulo 13 e versículo 13, o profeta diz: olha, você procedeu loucamente, você cometeu um ato de insensatez. E olha, Deus poderia confirmar o seu reino para sempre. Em outras palavras, olha, por causa deste ato de insensatez, Deus não confirmou o seu reino. Olha que coisa interessante, queridos e amados irmãos. Deixa eu entregar uma palavra profética de Deus na sua vida. Não queime etapas na sua vida. Espere as coisas acontecer no tempo de Deus. Espere a confirmação de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque Davi já havia sido ungido rei. 1 Samuel 16. Foi ungido pelo profeta rei. Agora eu pergunto, estava confirmado? Não. Passou sofrendo perseguição, sendo aperfeiçoado por Deus, dentro da corte de Saul, aprendendo com os erros e acertos de Saul, até que Saul quis matá-lo. Aí depois, olha as etapas. Por isso que eu digo para vocês que tem etapas e o aperfeiçoamento. Davi foi o único rei na Bíblia que foi ungido 3 vezes. Foi ungido na casa do pai, novinho, 1 Samuel 16. Depois foi crescendo a liderança dele. Aí ele foi ungido em toda a tribo de Judá. Pode ler, 2 Samuel 2,4. Foi ungido rei na cidade de Hebrom, sobre toda a tribo de Judá. Então ele já tinha o respaldo da família. 1 Samuel 16, ungido no meio dos seus irmãos. Ele já passou a ter agora o respaldo da tribo principal, a tribo de Judá. Mas ainda precisava de uma confirmação maior. Aí de repente vem 2 Samuel capítulo 5 e versículo 4. E vieram os anciãos e ungiram Davi rei sobre todo o Israel. Aleluia. Sabe o que é que diz 2 Samuel capítulo 5 e versículo 12? Pode ver que lá está escrito: reconheceu Davi que o Senhor confirmara o seu reino sobre Israel, porque exaltou o seu reino por amor do seu povo Israel. Aleluia. Espere a confirmação de Deus, porque o Deus de toda graça é o Deus que aperfeiçoa, mas é o Deus que confirma. Ele é o Deus que confirma. Sabe por quê, queridos e amados irmãos? Porque em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 25, está escrito que Deus entrou em aliança com Davi e fez para ele uma promessa de constituir uma dinastia eterna na família dele. Aí Davi ora a Deus em 2 Samuel 7, 25. Agora pois, Senhor, confirma. Olha que coisa linda. Deus tinha feito a promessa a Davi, mas Davi precisava de uma confirmação. Agora confirme o Senhor a palavra que disseste ao teu servo. Que coisa maravilhosa. O Deus da Bíblia é o Deus que confirma. Sabe por quê? Porque em 1 Reis capítulo 8 e no versículo 20 está escrito que o próprio Salomão se levantou e disse: assim confirmou o Senhor o que disse ao meu pai Davi, porque eu me levantei, aleluia, e edifiquei a casa do Senhor em lugar do meu pai Davi. Mas mesmo assim, Salomão precisava de confirmação, porque em 1 Reis capítulo 9, versículos 4 e 5, está escrito, queridos e amados irmãos, que o próprio Deus impôs uma condição a Salomão, dizendo: olha, se andares nos meus mandamentos e guardares todos os meus testemunhos, então eu confirmarei o teu trono para sempre. Olha que maravilha. O Deus da Bíblia é o Deus que confirma. Mas a Bíblia diz, queridos e amados irmãos, uma coisa interessante. Lá em 1 Reis, 2 Crônicas, aliás, no capítulo 12 e no versículo 1, está escrito que tendo Roboão confirmado o reino, deixou a lei do Senhor. Como é que pode, pastor? É tão difícil o camarada chegar ao estágio de ser confirmado. Ele já tinha passado por outros estágios. Quando confirmou, o camarada deixou a lei do Senhor. Sim, queridos.
Aí é que está o perigo. Não se embriague com a posição que Deus lhe coloca. Porque alguns, queridos, infelizmente, depois que Deus confirma, que ele pensa, já estou fortalecido, aí ele começa a pisar os pequenos. Começa a deixar o espírito de vingança tomar conta do seu coração. Eu já vi alguns dizendo, olha, se eu fosse presidente eu faria isso e isso. É por isso que não é, né? Porque Deus não te constitui para matar outras pessoas. Porque infelizmente alguns, como Amazias, pode ler 2 Crônicas capítulo 25, 2 e 3, está escrito que depois de confirmado o reino nas mãos de Amazias, ele vingou o seu pai e saiu matando pessoas. Sim, alguns usa muitas das vezes, queridos, a função para matar, para pisar, mas Deus não te constituiu para matar, para pisar, mas para levantar, para dar vida. Aleluia, exatamente, queridos e amados irmãos, porque o Deus da Bíblia é o Deus que confirma. Agora você vê a diferença, queridos, em 2 Crônicas, no capítulo 17 e no versículo 5, está escrito que o Senhor confirmou o reino nas mãos de Josafá, e como prova disso, ele recebeu muitos presentes, teve muita riqueza e muita glória. É o Deus que confirma, aleluia. O Deus da Bíblia é o Deus que confirma. É por isso que o salmista, no Salmo 119 e no versículo 38, ele disse, queridos e amados irmãos, olha, o meu coração verte em lágrimas, confirma a promessa que deixa o teu servo. Aleluia. Pode ver o salmista dizendo no Salmo 119, versículo 28, confirma a promessa que deste ao teu servo. Quem é que já recebeu a promessa aqui? Aleluia. Mas espere a confirmação, porque o Deus que prometeu é o Deus que confirma. O Deus da Bíblia é o Deus da confirmação, porque ele fala lá em Isaías capítulo 44 e no versículo 26, eu confirmo a palavra dos meus profetas e dos meus mensageiros. O Deus da Bíblia é o Deus que confirma, porque está escrito, queridos, lá em Marcos capítulo 16 e no versículo 20, que depois que Jesus foi elevado aos céus, os discípulos saíram por toda parte pregando e cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que eles seguiam. O Deus da Bíblia é o Deus que confirma, porque está escrito em João no capítulo 6 e no versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, qual o Filho do Homem vos dá, porque Deus o confirmou com o seu selo. O selo de Deus é a autenticação, é a rúbrica de confirmação de Deus no seu ministério. O Deus da Bíblia é o Deus que confirma, porque está escrito, queridos, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 14 e no versículo de número 3, que enquanto Paulo e Barnabé permaneceu muitos dias em Icônio pregando a palavra de Deus, o Senhor ia confirmando a palavra da sua graça. Está escrito lá em Romanos no capítulo 1 e no versículo de número 11, Paulo desejou visitar os romanos para confirmar algum dom, para que eles fossem confirmados. Está escrito lá em Romanos no capítulo 15, no versículo 8, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas que Deus nos fez. Está escrito em Romanos capítulo 16 e no versículo 25, que Deus é poderoso para vos confirmar até o fim. É Deus que está confirmando o seu ministério, é Ele que confirma até o fim. Sabe por quê? Porque está escrito, queridos, lá em Colossenses no capítulo 2 e no versículo 7, que nós devemos estar nele edificado, nele confirmado, nele radicado. Ele é o Deus que confirma, porque está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 2 e no versículo 4, que nós fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o seu evangelho. O Deus da Bíblia é o Deus que confirma, porque está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 3 e versículo 2, que Deus enviou Timóteo aos Tessalonicenses para confirmá-los e exortá-los. Deus te
te colocou naquele lugar para você confirmar o trabalho do Senhor naquela cidade, porque o Deus da Bíblia é o Deus que assina embaixo, é o Deus que confirma, porque está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículos 7 e 8, de maneira que nenhum dom vos falte, até que sejais confirmados até a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que confirma, porque em 2 Coríntios capítulo 1, nos versículos 21 e 22 está escrito: mas aquele que nos ungiu e nos confirma é Deus, que nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. O Deus da Bíblia é o Deus da confirmação, porque está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24: fiel é o que vos chama, o qual também fará. Ele é o Deus da confirmação, porque em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3 está escrito: fiel ao Senhor, o qual vos confirmará e vos guardará do maligno. Ele é o Deus da confirmação, porque está escrito lá em 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 7, que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, será mais precioso do que o ouro puro, para que isso redunde em louvor e glória na revelação de Jesus Cristo. Está escrito em 2 Pedro capítulo 1 e no versículo 12, que nós devemos estar confirmados na verdade. E em 2 Pedro 1,19 está escrito que temos tanto mais confirmada a palavra profética, que como uma candeia brilha em lugar escuro, até que a estrela da alva nasça em vossos corações. Aleluia. Sim, em 1 Pedro capítulo 5 e no versículo 10 está escrito que o Deus de toda graça, Ele vos há de aperfeiçoar, confirmar, fortificar e fortalecer. Glória ao nome de Jesus Cristo. A primeira ação de Deus na nossa vida, queridos, é aperfeiçoar. A segunda é confirmar. A terceira é fortificar. O que é fortificar, pastor Erivaldo? Fortificar, exatamente, é Deus tornar mais forte. Aleluia. Naquela época, quando os reis queriam reforçar uma cidade, eles fortificavam os muros. A Bíblia diz, queridos e amados irmãos, lá em 2 Crônicas 32:5, que Ezequias fortificou a Milo e a cidade de Jerusalém. Também está escrito em 2 Crônicas, no capítulo 26 e no versículo de número 9, que o rei Uzias edificou a porta do ângulo, a porta da esquina, e fortificou os muros. Mas, queridos, uma notícia trágica: em 2 Crônicas 26:16 está escrito que quando Uzias se fortificou, o coração ficou soberbo. Deus está aperfeiçoando, Deus está confirmando, Deus está fortificando, mas não deixe isso subir para a sua cabeça. Aleluia. A Bíblia diz que ele cresceu até que se tornou forte, porque Deus o fortificou. Mas eu tenho uma notícia boa de Deus para você. Isaías 58:11 está escrito que tu serás como um jardim regado. Aleluia. Porque Deus te fartará até em lugares desertos e fortificará os seus ossos, até os seus ossos serão fortificados. Aleluia. De tal maneira que você vai poder dizer como, aleluia, o pastor José Wellington vai dizer amanhã, como Caleb: estou hoje com 85 anos e estou ainda forte para entrar, para sair. Assim como Deus fez a promessa há 45 anos atrás, ainda hoje estou forte para conquistar. É o Deus da fortaleza, é o Deus que nos fortifica. Você vai sair daqui fortificado pelo Senhor, porque Paulo aconselhou a Timóteo em 2 Timóteo capítulo 2 e no versículo 1: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Bata a mão no ombro do seu companheiro e diga para ele: fortifique-se na graça, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Aleluia. Para concluir, querido, eu estou correndo por causa do horário. Aleluia. A quarta ação de Deus na sua vida é fortalecerá. A primeira
aperfeiçoará, a segunda confirmará, a terceira fortificará, a terceira fortificará e a quarta fortalecerá. O que é fortalecer? É encorajar, corroborar, animar, dar força, robustecer, reforçar, incrementar. Aleluia! É isso que Deus vai fazer aqui esta manhã. Você vai sair daqui mais fortalecido. Você vai sair daqui fortalecido pelo Senhor, porque está escrito, queridos, exatamente lá em 2 Crônicas capítulo 1, no versículo 1, que quando Salomão começou a reinar, foi fortalecido o seu reino, porque o Senhor o abençoou sobremaneira. O Deus que já confirmou é o Deus que vai fortificar, é o Deus que vai fortalecer, porque está escrito no Salmo 27 e no versículo de número 14: espera pois no Senhor e anima-te, porque Ele fortalecerá o seu coração. Você vai sair daqui fortalecido, porque está escrito em Lucas capítulo 1 e no versículo 8 que o menino João Batista crescia e se fortalecia. Em Lucas 2,40 diz que o menino Jesus crescia e se fortalecia. Em Lucas 22:31 está escrito que Jesus chegou para Pedro: olha Pedro, Satanás queria peneirar você como trigo, mas eu fortifiquei você, eu coloquei reforço em volta de você, eu roguei ao Pai para que Satanás não tocasse em você. Quando você se converter, Pedro, fortalece os teus irmãos. Você vai sair daqui cheio de força, vai sair daqui fortalecendo o fraco, porque está escrito, queridos irmãos, em Atos capítulo 9, no versículo 19, que depois que Paulo se levantou da oração, ele estava fortalecido. Em Atos 9:22 diz que Saulo se fortalecia mais e mais. Em Atos 16:5 diz que as igrejas cresciam em número e se fortaleciam na fé mais e mais. Está escrito em Romanos capítulo 4 versículo 20 que Abraão se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 16 e versículo 14: sede firme e fortalecei-vos. Está escrito em Efésios capítulo 3 e versículo 16 que devemos ser fortalecidos no espírito, no homem interior. Está escrito em Efésios capítulo 6 e versículo 10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Está escrito em Filipenses capítulo 4 e versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 12: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Está escrito em 1 Pedro capítulo 5 e versículo 10 que o Deus de toda graça vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Aleluia! Quantos podem glorificar o seu nome? Levante a sua mão e adore. Com a permissão do nosso pastor, coloque-se de pé. Aleluia, dando glória. Aleluia, porque Deus vai operar na sua vida essas 4 ações para o aprimoramento do seu ministério. Deus não está dormindo. Deus está trabalhando. Deus está aperfeiçoando.
Deus está confirmando, Deus está fortificando, Deus está fortalecendo. Abre a palma da sua mão direita assim agora. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, temos pregado a Tua palavra. Tu és o Deus de toda graça, o Deus que aperfeiçoa, o Deus que confirma, o Deus que fortifica e o Deus que fortalece. Pai querido, fortalece cada um dos Teus filhos agora. Renova, Senhor, as nossas forças. Nos enche de ânimo e de força, como o Senhor encorajou e fortaleceu a Josué. Fortalece a cada um dos Teus filhos nesta manhã. Queremos sair daqui, Senhor, com as nossas forças renovadas. Oh, aleluia. Aperte a mão desse companheiro e diga para ele: seja fortalecido pelo Senhor esta manhã. Deus está renovando as suas forças. Deus faz forte o cansado e multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Sente-se um minutinho adorando, queridos. Pastor, eu posso. Pai do Senhor, meu pastor. Continue te abençoando. Amém, obrigado. Glória a Deus. Eu posso anunciar a Bíblia? Sim, pode. Tá bom. Só um minutinho, tá, pastor? Queridos, só um minutinho, com a permissão do nosso pastor. Os irmãos aqui conhecem, por bondade de Deus, queridos, que nós lançamos há 3 anos atrás, em nossa igreja sede do Belém, com apoio de nosso pastor presidente, a Bíblia do Pregador Pentecostal, na Almeida Revista Corrigida, que é essa Bíblia, que tem ajudado irmãos obreiros de todo o Brasil. Irmãos, eu tenho ouvido testemunhos, desde obreiros mais jovens, até pessoas de mais idade, o quanto essa Bíblia tem ajudado. Eu sei, queridos, que alguns podem dizer: pastor, eu não gosto de pregar a mensagem dos outros, eu gosto mesmo de preparar minhas mensagens. Queridos, todos nós só pregamos mensagem dos outros. Você sabia disso? Eu provo para você que você só prega a mensagem dos outros. Como, pastor? Você só prega a mensagem de Jesus, de Paulo, de Pedro, de João, de Isaías, de Jeremias. É ou não é verdade? Queridos, só quem tem a matriz da verdade é Deus. Nós somos reprodutores da verdade. Então, cada esboço que tem aqui é apenas uma fagulha que você vai usar como base para acrescer aquilo que você pesquisou e aquilo que você estudou. Tem 1.002 sermões aqui para todas as ocasiões e um curso básico de teologia bem resumido, naturalmente, para você ter pelo menos um conhecimento mínimo, né, das principais doutrinas da Bíblia. E agora, queridos irmãos, por misericórdia de Deus, depois do grande sucesso dessa Bíblia, que se tornou hoje uma das Bíblias de estudo mais vendida do Brasil, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, já ultrapassando a marca de 200.000 cópias vendidas, para a glória de Deus, nós estamos lançando agora a Bíblia do Pregador Pentecostal, na Nova Almeida atualizada. Essa primeira é na Almeida Revista Corrigida, e essa na Nova Almeida atualizada. Os irmãos sabem que a atualizada é uma versão que, por bondade de Deus, foi aprovada em nossa convenção agora no mês de abril, na CGADB, né, como a segunda versão. Está aí o pastor Sisac, membro da comissão apologética. Não sei se o pastor Ezequiel Soares não está por aqui não, né? Então foi aprovado uma reunião que tivemos, tanto com a comissão apologética da CGADB, eu faço parte, o pastor Sisac aqui está presente, o pastor Ezequiel Soares é o presidente, aonde juntou os 3 conselhos: o Conselho de Educação e Cultura, o Conselho de Doutrina e o Conselho, a Comissão Apologética, e indicou a Nova Almeida atualizada como a segunda versão oficial das Assembleias de Deus no Brasil. Irmãos, é um texto
que utiliza um português moderno, que se você abrir a corrigida e a atualizada do lado, a atualizada vai ajudar você a entender muita coisa da corrigida. Por exemplo, na corrigida, em João 2,6 diz: quando Jesus transformou água em vinho e mandou separar 6 talhas de pedra com 2 ou 3 metretas cada. Quem sabe aqui o que é metreta? Só se você tiver um dicionário, não é verdade? Para você saber o que é metreta. Mas, olha o que diz na atualizada: e separou 6 potes de água com 100 litros cada. Entendeu? Então já vem tudo calculado de acordo com o Imetro. A arca de Noé na corrigida, 150 côvados, aqui já dá calculado 137 metros de comprimento. A composição do óleo da sagrada unção, 500 ciclos de cinamomo, quem sabe quanto dá isso, né? A Nova Almeida atualizada diz 6 quilos de cinamomo, já dá para você tudo calculado. E o diferencial dela, além de ter vindo com os sermões mais atualizados, com os comentários introdutórios dos 66 livros mais atualizados, ela veio um manual de cerimônia e celebração. Pense como isso ajuda o obreiro na hora de fazer um casamento, de fazer um noivado, uma cerimônia de batismo, uma apresentação de criança, uma mensagem para a consagração de obreiro. Tem tudo aqui mastigadinho para você. Olha, essas Bíblias estão numa promoção especial, bem aqui no stand da CPAD, você vai encontrar tanto no stand da CPAD, como também na loja da associação. Depois do evento eu vou estar ali recebendo vocês, assinando a Bíblia, e você vai estar investindo no seu ministério. Vou estar um pouquinho tanto na CPAD e depois um pouquinho na loja da Associação Beneficente. E eu quero rapidamente chamar o meu pastor presidente para receber aqui um exemplar da Bíblia do pregador pentecostal na Nova Almeida atualizada. Jazania, você tira uma foto, aquela, como diz o nordestino, você tira um retrato aqui. Caprichado, o pastor está dizendo caprichado. Olha o Tiago Bertolino aí, nosso fotógrafo oficial. Deus abençoe, Tiago. Obrigado, meu pastor. Tá?